Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos falar sobre controle de tensão, controle de corrente, controle cascata, controle concorrente e controle feed-forward. Vamos esclarecer um pouco os diagramas de blocos e cada tipo de controlador desse, que planta é utilizada em cada estratégia dessa de controle e algumas vantagens e desvantagens de cada estratégia dessa. Então, relembrando rapidamente por que da gente fazer controle, isso já foi abordado em aulas anteriores, mas só para contextualizar, principalmente porque a fonte de entrada e a carga, elas apresentam distúrbios e variações, incertezas, bem como queda de tensão na chave, queda de tensão no diodo e variação paramétrica aí de indutor e capacitor. Desta forma, para que eu garanta que a minha variável de saída esteja realmente no valor desejado de projeto, é importante a gente estabelecer um controle. Nesta aula, a gente vai tratar aqui do controle de corrente. Bom, primeiramente vamos analisar o controle de tensão, seu diagrama de blocos. Ele é composto pelo comparador, que compara o sinal de referência com o sinal que vem do sensor. Esse sinal aqui geralmente é um sinal de tensão, porque geralmente a referência é um valor medido de tensão e o sinal que vem aqui do sensor é um sinal de tensão. Então aqui a gente tem uma grandeza em volts. Esse sinal analógico de tensão entra no controlador, que toma lá a atitude de controle, sendo ela proporcional ou proporcional integral derivativo, e a saída desse controlador, geralmente composto por um amplificador operacional, ou mais do que um amplificadores operacionais, a saída deste amplificador operacional é um sinal também de tensão. O modulador PWM, que é um comparador também feito a partir de amplificadores operacionais, ele realiza a operação de dividir esse sinal analógico de tensão com outro valor de tensão, gerando a razão cíclica, que acaba sendo aí um sinal adimensional, né, sem unidade. A razão cíclica não tem unidade. A razão cíclica entra na planta do conversor e a planta utilizada para esta estratégia de controle de tensão é a planta tensão de saída pela razão cíclica. Planta esta que geralmente é um pouquinho mais complexa do que a planta de corrente, do que quando você faz um controle de corrente. A tensão de saída é medida através do sensor, e aqui o sensor está se considerando um sensor que converte tensão em tensão apenas ajustando a sua amplitude para que a amplitude da saída do sensor seja compatível com a instrumentação utilizada para fazer toda a parte de comparação, controle e modulação PWM. Geralmente são utilizados amplificadores operacionais com alimentação de mais ou menos 15 volts, e em alguns casos circuitos com alimentação só positiva e às vezes a alimentação só positiva limitada a 5 volts. Então depende bastante do circuito integrado que você está usando. Existem alguns circuitos integrados que você pode utilizar para estar realizando esse tipo de controle de uma forma já mais embarcada e compacta. Um exemplo é o UC3825, que você pode estar empregando aqui para trabalhar com esse tipo de controle. O exemplo deste tipo de controlador com um conversor. Então temos aqui o conversor buck, a fonte de entrada, a chave, que é comandada por um driver, diodo de roda livre, o filtro de saída, a carga, o sensor de tensão pode ser um divisor de tensão. Está aqui ele comparando com o sinal medido. Aqui embaixo temos a referência entrando no pino positivo,
A saída do comparador vem para o controlador, que por sua vez vem para o modulador PWM, representar aqui a dente de serra, o on-pop comparador, razão cíclica, vai para o driver e vai para a chave. Então, essa aqui é a estratégia de controle de tensão. O controle de corrente. O controle de corrente tem esse diagrama de blocos, que é muito parecido com o diagrama de blocos do controle de tensão. Geralmente, a corrente que você está controlando, ela é medida por um sensor que converte corrente em tensão, porque é mais fácil você ter uma tensão de referência do que uma corrente de referência. Portanto, o teu sensor costuma ter um ganho, que a relação é corrente para tensão. Então, além dele trabalhar a amplitude do sinal que ele está medindo, ele também converte o tipo do sinal que você está medindo. Tá? Esse sensor pode ser um resistor shunt, ou um sensor isolado de efeito Hall, é muito utilizado aqui também, depende bastante da amplitude da corrente e também da localização da medição de corrente, tá? Porque o acionamento do transistor pode necessitar de uma isolação em relação à medição de corrente do sensor. Este sinal sendo um sinal de tensão, ele compara com uma tensão de referência, e esta tensão de referência, ela representa o valor de corrente, considerando aqui a conversão e o ganho do sensor. Ele representa a corrente que você deseja na saída. Desta comparação eu tenho um sinal de erro, que estará em tensão, será um sinal de tensão, vai para o controlador, conforme a gente já falou, toma ação de controle, ainda é um sinal de tensão, modulador PWM, que converte esse sinal de tensão num sinal adimensional, que é a razão cíclica, e aqui eu tenho que utilizar a planta do conversor para fazer o projeto. A planta corrente de saída pela razão cíclica. Portanto, para fazer o projeto do controle de corrente, eu preciso levar em consideração todas essas malhas, todos esses blocos da minha malha. Minha função de transferência de laço aberto tem que levar em consideração o ganho do modulador PWM, o ganho da planta do conversor, ganho, polos, né? Os ganhos do sensor, comportamento do sensor, e aí sim projetar o controlador. Implementando essa estratégia de controle, nós temos aqui um conversor do tipo buck. A medição de corrente ela é feita sempre no indutor, porque é no indutor que eu tenho controle da corrente. Essa corrente de saída aqui eu não tenho controle. Tá? Não adianta querer medir a corrente após o capacitor, porque esse capacitor carregado, por mais que eu mexa na chave, esse capacitor tendo energia, ele vai manter a carga energizada. Então, o controle, a variável de controle é sempre no indutor. Sempre controlar a corrente aqui no armazenador de energia. Observamos que esta corrente aqui não está no mesmo potencial que este transistor. Portanto, geralmente, nesse tipo de estratégia de controle, este sensor de corrente precisa ser isolado. Ou, aqui você usa um sensor de corrente não isolado e você utiliza um driver isolado. Mas um ponto importante é que a medição de corrente, que pode ser feita nesse ramo ou aqui no ramo de baixo, não tem problema fazer ela aqui no ramo de baixo, né? Mas se você faz ela aqui no ramo de baixo, esse teu ponto vai ser a referência. E este ponto não está conectado no emissor do transistor, que é o teu transistor principal. Ok? Então aqui é um exemplo onde eu preciso de um sensor de corrente isolado ou preciso de um driver isolado, né? Porque a medição de corrente não pode ser feita com o resistor, colocando o resistor no mesmo potencial do emissor da chave. Então esse é um ponto bastante importante. O sensor, portanto, fica aqui
medindo a corrente do indutor, ele converte o sinal de corrente para tensão, compara com a tensão de referência, que é o espelho da corrente que eu gostaria na saída, vai para o controlador, modulador PWM, driver e fechamos a malha. O controle em cascata. O controle em cascata, ele é composto da malha de corrente, exatamente a mesma malha de corrente que a gente acabou de apresentar, tá, com todas as suas particularidades, e depois eu tenho uma malha de tensão externa. Tá? Aqui é importante a gente analisar esse controle externo, então, dessa malha de tensão. Tensão de referência, comparada com a tensão medida, aqui sem grandes novidades. O sensor de tensão converte tensão em tensão novamente. O meu erro está em tensão, vai para o controlador. Aqui é importante a gente compreender, né, o efeito do controle em cascata. A saída do controlador de tensão é a corrente de referência. Essa corrente de referência entra em toda a malha de corrente. E eu entro com corrente de referência, tentando reduzir isso tudo aqui a um único bloco, eu saio com corrente zero. Então, se aqui a corrente de referência é 1 ampere, e eu saio com uma corrente zero aqui de 100 amperes, tá? Lembrando que esse sinal aqui é em tensão, certo? No nosso diagrama. Então, se aqui eu tenho 1 volt e isso equivale a 100 amperes aqui na saída, o ganho deste bloco aqui é 100 para o meu sistema. Então, na hora de eu projetar o controle dessa malha externa, como que eu vou representar esse bloco aqui? Eu vou representar esse bloco todo como um ganho de 100. Não entra o ganho do modulador PWM? Não. O ganho do modulador PWM já foi utilizado no controle de corrente. E já está lá, não importa mais. Para essa malha de tensão aqui, o que importa é o que eu tenho no meu IREF, o que eu saio aqui no meu I0. E esta relação IREF e I0 é exatamente o inverso do sensor de corrente. Porque se aqui eu tenho 100 amperes e o sensor transforma em 1 volt para comparar com o sinal que vem do controlador, que é a minha referência, então o meu sensor entra 100, sai 1, ele é 1 sobre 100. Enquanto a planta como um todo entra 1 e sai 100. Tá? Esta simplificação que a gente está colocando aqui, de substituir todo esse diagrama de blocos de malha fechada por um ganho, ela é válida se a banda passante deste controlador de corrente projetado tiver uma década de diferença em relação à banda passante do controlador de tensão que você vai projetar aqui por fora. Então, geralmente você projeta essa malha de corrente para Fs sobre 4 e a tua malha de tensão aqui teria que ser Fs sobre 40 ou mais lento que isso. Tá? Pode ser mais lento. Sendo assim, você pode trabalhar aqui com um ganho, apenas representando toda a malha de corrente. Caso você não queira trabalhar com essa diferença, você precise de uma malha externa de tensão mais rápida, você pode, no lugar de toda esta malha aqui, colocar o circuito real, a função de transferência de laço fechado, que é dada pelo GH sobre 1 mais GH. Então, o que é o GH sobre 1 mais GH? É o controlador, que multiplica o PWM, que multiplica o conversor, que multiplica o sensor, dividido por 1 mais a função do controlador, vezes a função do PWM, vezes a função do conversor, vezes a função do sensor. Então, esta é a relação que você tem que fazer aí para representar esse diagrama de blocos de malha fechada. Lembrando que, quando você faz a função de transferência de malha fechada, ela é uma função bem mais complexa do que só um ganho.
ele vai envolver vários polos e vários zeros. Então, o seu projeto de controle vai ficar bem mais complexo, porque você vai ter este bloco agora com vários polos e vários zeros, mais este bloco que é a planta, tensão por corrente, que geralmente é uma planta simples, geralmente é uma planta com apenas um polo. Então você complica bastante o projeto do seu controlador de tensão quando você quer considerar essa malha aqui como sendo a malha real. Né? Então a gente recomenda, né, trabalhem com essa diferença de uma década e você pode, a partir das ferramentas que nós temos hoje de simulação e análise, aproximar essas bandas passantes, verificando a influência de um controle no outro, para poder chegar na melhor dinâmica possível, ainda sem interferência. Inicie da forma tradicional e conservadora, com uma diferença de ganhos aqui de banda passante de 10. Se você precisar de mais dinâmica para a malha de tensão, você pode aproximar um pouquinho, coloca uma relação de 8 vezes, reprojeta o controle, faz vários ensaios, 6 vezes, testa com vários ensaios e você consegue trabalhar de forma bem razoável. Tá? Eu acho isso mais prático do que você trabalhar com essa malha aqui, né, a malha GH sobre 1 mais GH, completa, porque ela vai se tornar aí, muito provavelmente uma função acima de quarta, quinta ordem, tá? Para projeto de controle, não vai ser nada fácil você trabalhar com isso e muito provavelmente não vai chegar em um resultado tão melhor assim. Então, conforme eu comentei já durante a explicação, a planta que eu utilizo aqui é a planta tensão por corrente, que é uma planta mais simplificada, uma planta de primeira ordem, né? Por isso que o controle em cascata ele tem algumas vantagens em relação ao controle de tensão, propriamente dito. O controle de tensão, eu uso aqui a planta tensão por razão cíclica, que é uma planta que para alguns conversores tem zero no semiplano direito. E isto leva aí o sistema a ter fase não mínima, até um atraso de transporte, que leva a uma dificuldade bastante grande em fazer a estabilização do sistema. Quando você trabalha dessa forma, a planta de corrente costumeiramente é uma planta mais simples de ser controlada. Então você já controlou a corrente. A planta de tensão, para fechar a malha de tensão, ela acaba ficando mais simples. Então você controla a corrente, controla a tensão e isso é mais fácil e muitas vezes com a dinâmica maior do que você controlar diretamente a tensão pela razão cíclica. A desvantagem disso é que você tem dois controladores, consequentemente você precisa de dois sensores, sensor de tensão, sensor de corrente. E isso agrega aí um custo ao teu projeto e uma dificuldade maior de projeto, porque você tem que projetar duas malhas, malha de corrente e malha de tensão. Beleza? Nesse slide é apresentado o diagrama de blocos para fazer o controle da malha de tensão no controle cascata, conforme já apresentamos. Apenas para que fique bem claro, né, como que é o diagrama de blocos, para que você faça o controle da malha externa de tensão. Toda a malha interna de corrente vai ser modelada por 1 sobre o sensor de corrente, porque é essa relação entre a corrente de referência e a corrente de saída. Novamente, reforçando, se a corrente de saída é 100 amperes, e aqui eu estou colocando uma tensão de 1 volt equivale a 100 amperes, eu tenho um ganho da corrente de referência para a corrente de saída de 100. Essa corrente de 100 amperes medida pelo sensor vai representar aqui um valor de 1 volt, porque o meu sensor vai ter essa relação, 100 amperes para 1 volt. E esse 1 volt vai comparar com 1 volt de referência. Então, a relação do sensor é 1 sobre 100. Portanto, a relação IREF para I0
é 100, que é 1 sobre o sensor de corrente. Então, nesta função de transferência de laço aberto, para o projeto da malha externa, vai entrar apenas a planta tensão por corrente, que é uma planta mais simples, com apenas um polo, o sensor de tensão e 1 sobre o sensor de corrente. Não entra ganho de modulador PWM. Não entra nada da planta corrente por razão cíclica. Não entra nada do controlador de corrente, desde que a banda passante dessa malha de tensão para projeto seja pelo menos 10 vezes menor do que a banda passante que você escolheu para a malha de corrente. Desde que você respeite esse distanciamento de bandas passantes, você tem uma situação que um controle não vai interferir no outro, de forma que você pode considerar que o controle de corrente ele é instantâneo do ponto de vista do controle de tensão. O controle de tensão é tão mais lento que você considera que o controle de corrente é instantâneo e pode ser modelado apenas por um ganho este que é 1 sobre o sensor de corrente. Implementando isso, não é nada complexo, né? Sensor de tensão, vem para o comparador, compara com a referência, controlador de tensão, a saída vai como uma referência para o comparador de corrente. Aqui nesse ponto eu posso colocar um saturador inclusive ajustável. Se eu colocar aqui um saturador ajustável, eu consigo impor o nível de corrente, certo? A partir do momento que o meu controlador está pedindo 100 amperes de corrente, se o meu saturador coloca aqui uma variável proporcional a apenas 10 amperes de corrente, o controlador de corrente só vai colocar 10 amperes aqui. Então você consegue ajustar tensão e corrente no teu circuito, impondo um saturador neste ponto do circuito. Saiu aqui do comparador, controlador de corrente. Controlador de corrente é o único que tem acesso ao PWM, então é a única malha que vai levar em consideração o ganho PWM, é a malha de corrente, que vai para o driver e vai aqui para o conversor. Então está aqui sensor de corrente, sensor de tensão. Essa aqui é a implementação do controle em cascata. Existe uma outra forma de controlar tensão e corrente ao mesmo tempo de um conversor, que é denominada controle concorrente. Na estratégia de controle concorrente, como o próprio nome diz, os dois controles ficam concorrendo, ficam disputando quem controla o modulador PWM. Então, primeira diferença importante aqui é observar que os dois circuitos de controle vão trabalhar aí com o PWM, vão acionar o PWM. Tá? Então, nas duas malhas de controle, você vai incluir o seu modulador PWM. Entretanto, a gente sabe que só pode ter uma malha controlando de cada vez. Por quê? Porque eu não posso controlar tensão e corrente de carga, senão eu estaria impondo a resistência de carga. Então, isso não é viável. Mas vamos primeiramente falar do projeto, depois a gente fala aqui de como que é a lógica do controle. Em termos de projeto é como se você projetasse um controle de corrente e um controle de tensão. Tá? Então, o controle de corrente é aquele que a gente mostrou ainda há pouco. Um valor de referência proporcional à corrente que você quer na saída, compara com o valor medido, aqui em tensão, sinal de erro em tensão, controlador, disse saída do controlador vai para o modulador PWM entra na planta corrente por razão cíclica, sai aqui com a corrente controlada, que vai para o sensor que converte corrente em tensão, ajusta a amplitude e fecha a malha. Ok, malha de tensão. Tensão de referência, compara com a tensão medida do sensor, que ajusta aqui a amplitude. Erro, controlador. Saída do controlador vai para o modulador PWM. No modulador PWM, está acionando aí a planta, utilizando a planta V0 por D, a planta tensão por razão cíclica, que vira tensão medida e realimenta o sistema.
Então vejam que aqui nós temos o controle de tensão tradicional com a planta V0 por D, aqui nós temos o controle de corrente tradicional com I0 por D. O que a gente ganha com isso? O que a gente ganha com isso é que não necessariamente eu preciso agora de uma década de diferença entre essas malhas, tá? Na hora de fazer o controle. Portanto, eu consigo ganhar um pouco de dinâmica em relação ao controle em cascata. Ok? Só que eu ganho dinâmica com uma certa dificuldade, que é essa planta ser mais trabalhosa de controlar do que a planta tensão por corrente, que é a usada no controle em cascata. Ok, e como que esses dois controles conseguem decidir quem que aciona o modulador PWM? Através dessa lógica aqui, que simplificadamente é mostrada com o diodo. Tá? Na prática existem circuitos integrados que trabalham dessa forma que a gente pode utilizar. Tá, ok? Mas aqui a lógica é relativamente simples. Se o controlador de tensão estiver com uma amplitude maior do que o controlador de corrente, então quer dizer que o controlador de tensão quer impor na saída uma tensão maior do que a corrente que o controlador de corrente está tentando impor. Se isso acontecer, esse diodo aqui liga e o controlador de corrente impõe. Tá? Aqui se torna um curto e o controlador de corrente impõe o sinal que vem aqui para o modulador PWM. Porque o controlador de tensão está tentando impor um valor maior para proteger o circuito, para que o circuito não tenha um problema, ele fica limitado à estrutura que está pedindo menos, que é o controlador de corrente. Então, eu preciso, para que eu tenha uma tensão maior, eu preciso aumentar a corrente. E se o controlador de corrente já está pedindo uma corrente menor, tem que ficar nessa corrente menor para não gerar problema lá para a saída. Quando o controlador de corrente tiver situação contrária agora, né? Quando o controlador de corrente estiver pedindo para aumentar a corrente de saída e o controlador de tensão já estiver num valor que está gerando a tensão de saída projetada pelo projetista, né, definida aqui na referência pelo projetista, esse sinal vai ser mais elevado que esse diodo bloqueia, o sinal de corrente fica em aberto e quem está controlando a saída é o controlador de tensão. Tá? Alguns de vocês devem estar pensando, poxa, mas quem garante que quando esse diodo está ligado, eu vou ter a saída dos dois controladores em paralelo, ok? Quem garante que é esta tensão que vai ser a tensão aplicada lá e não a tensão de baixo? Bom, quem garante isso? Porque você usa aqui amplificadores operacionais com característica para ter essa situação. Então, você utiliza aqui no controlador de corrente um amplificador operacional com característica de transcondutância. Então, este cara aqui, ele tem a característica de poder impor a tensão de saída, enquanto este tem a característica que ele aceita que a tensão seja imposta. Na verdade, o POP com característica de transcondutância é o do controlador de tensão. É ele que aceita que a tensão seja imposta, então ele tem característica de transcondutância, e aqui eu utilizaria um amplificador operacional, digamos, tradicional, que costuma ter característica de fonte de tensão na saída de impor a tensão. Ok? Para simular esse efeito, você pode colocar um resistor aqui na saída de um POP tradicional. Okay? Um resistor com valor pequeno, você, a hora que esse diodo liga, essa tensão vai ficar imposta e aqui eu vou ter uma queda de tensão nesse resistor, limitando a corrente na saída desse ANPOP. Então ele não queima, porque a corrente está limitada, e você tem que a tensão aqui é dada pela tensão deste controlador, a tensão aqui fica apenas impondo corrente no resistor. Tá? Em alguns testes que eu fiz com o simulador, eu usei aqui um resistor de 1 kΩ, funcionou adequadamente
para emular esse efeito aqui no simulador. Ok? Num simulador que é bastante ideal. Tá? Tem simuladores que já têm os unpops com essa característica e você não precisa fazer isso. Alguns circuitos integrados utilizam essa lógica, então você não precisa se preocupar com esses unpops, né? Como que eu vou escolher esse unpop, que tipo de unpop que eu uso, porque tudo isso já está dentro do circuito integrado. Ok? Então, verifique a estratégia de controle que o circuito integrado proporciona e se ele já proporcionar essa lógica de controle concorrente, ele já está com amplificadores operacionais aqui com as características adequadas para isso. E a implementação é parecida com a implementação do controle em cascata, certo? De forma que eu tenho o sensor de tensão, aqui vem para o controlador de tensão, que compara com a referência, controlador, vai para o PWM, aciona a chave. Sensor de corrente, compara com a corrente de referência, controlador também vai para o PWM e aciona a chave. Tá, ok? Uma outra forma de trabalhar esse tipo de controle, tá? Controle concorrente, seria através de circuitos digitais, um controlador digital. O controlador digital, essa lógica aqui é feita simplesmente com um comparador. Tá? Então, você simplesmente utilizaria aqui um comparador. A saída do controlador que tiver mais baixa, impõe a razão cíclica. A saída que tiver mais alta, você ignora. Tá, ok? Então, essa aqui é a estratégia de controle concorrente. E entendam bem a diferença do controle concorrente para o controle em cascata. Tá? As semelhanças e as diferenças. Semelhança. Ambos estão controlando tensão e corrente. Com ambos os controladores, você pode impor uma corrente de referência ou uma tensão de referência. Ambos usam dois sensores, sensor de corrente e sensor de tensão. Ok? As semelhanças param aí. As diferenças. Os dois controladores atuam no PWM. O ganho do PWM tem que ser considerado nas duas malhas de controle. E a planta do controlador de tensão, da malha de tensão aqui, é uma planta tensão por razão cíclica, porque você está impondo a razão cíclica, diferente do controle em cascata. Né? Controle em cascata, o controlador de tensão não impõe a razão cíclica, ele impõe uma referência de corrente. Bom, agora vamos falar um pouquinho da realimentação feedback e a ação dela com distúrbios. Okay? Até o momento a gente viu o controle feedback, sempre realimentando da saída para a entrada. Então você pega o sinal de saída, realimenta a partir de um sensor, sinal de erro, controlador, PWM, vai para a planta e retorna aqui para a saída. O que acontece quando você tem um distúrbio no sistema? Bom, se é um distúrbio proveniente, por exemplo, da tensão de entrada, a tensão de entrada do conversor subiu, desceu, tem uma oscilação, tem uma ondulação, essa tensão de entrada, ela vai produzir aqui na saída uma variação que vai tirar a saída do seu regime permanente, do seu estado de operação desejado. E o controlador, quando que vai agir para controlar esse distúrbio? Somente depois que a tensão de saída saiu do valor. Então, se você está operando com um conversor bonitinho lá, a partir de uma rede de 220 volts, e de repente a rede teve aquele problema, a tensão da fase decresceu, caiu para 200 volts. A tensão da fase caiu para 200 volts, vai levar um tempo até que essa tensão menor de 200 volts produza na saída uma amplitude aqui menor. Depois que essa amplitude for medida, é que o controlador vai tomar uma atitude de controle para controlar. Então, um ponto importante de controle feedback, que é o que a gente está fazendo, é que o controle só atua depois que a saída já foi afetada pelo distúrbio. Se eu visualizasse antecipadamente que esta tensão aqui variou e que essa saída
será afetada, eu posso trabalhar aí em avanço, né? E já compensar esse sinal antes dele afetar a saída. Já começar a tomar uma atitude antes dele afetar a minha saída. E isto é o que a gente chama de ação feed-forward. Bom, então, a ação de controle feedback é a mais utilizada. Ela é muito, muito, muito interessante, mas ela tem alguns problemas. E destacando aqui os principais, né? O controle só entra em ação depois que a variável de saída já saiu do ponto de operação. Perturbações conhecidas que venham de outras partes do processo, eles ainda causam distúrbio na variável controlada. Então, por mais que você saiba que aquela perturbação vai causar determinado efeito, como você não está agindo diretamente na perturbação, você só está reagindo à ação que ela provoca na saída, você vai ter a saída variada, tá? Mesmo que você conheça a perturbação, conheça a causa, conheça o efeito. E em alguns casos, a ação de controle feedback ela é muito lenta e ela vai ter aí uma eficácia menor na redução do distúrbio por ser uma reação bastante lenta. A gente vai ver ações assim lentas, especialmente com controle para correção do fator de potência. Tá? Ali na aula de correção do fator de potência vai ficar muito claro a importância da ação de controle feed-forward e por que a ação de controle feedback ela é muito lenta. Então, a ação de controle com realimentação feedback e ação feed-forward, ela requer uma instrumentação adicional. Por quê? Porque eu tenho que medir a minha variável de distúrbio. A minha variável que está gerando distúrbio, ela tem que ser medida. Isso geralmente requer um sensor adicional. Tá? Em alguns casos, você já tem o sensor no circuito, você já está medindo aquela variável para outros fins, para outras ações. E se isso é o seu caso, bom, então a ação feedback ela se torna bastante interessante, porque ela não gera um custo muito elevado. Entretanto, mesmo que você já tenha a instrumentação, requer um tempo de projeto, um esforço adicional de engenharia. Entendam que isso daqui é uma característica negativa, mas que não pode ser considerada tão negativa, porque esforço de engenharia geralmente se dilui nos projetos numa linha de produção. Tá? E não vamos ser nós, os engenheiros que estamos projetando, que vamos jogar contra o nosso próprio trabalho. Né? Que bom que tem custo de engenharia. Okay? Mas a gente tem que ser franco em dizer que para o projeto ele é uma característica negativa, porque é um custo adicional. Então você tem que medir a perturbação enquanto ela ainda não afetou o sistema ou afetou muito pouco. E o elemento feed-forward, ele vai receber esse sinal medido e ele vai realizar uma ação de controle preventiva, que é combinada com a ação de controle feedback, que vai, então, atuar na ação de mitigar o efeito da perturbação na saída, antes que esse efeito se torne expressivo. Então, a lógica aqui, pessoal, é mais ou menos a seguinte. A gente tem que conhecer a variável que está gerando distúrbio e modelar a relação entre a variação desta variável e o distúrbio causado na saída. Então, lembra que a gente, nas aulas de modelagem, modelou tensão de saída pela tensão de entrada? É justamente para esse caso, justamente para a gente saber como que a saída é afetada por uma variação na tensão de entrada, para poder fazer a ação de controle feed-forward. Se fosse um controle de corrente, planta tensão de entrada, corrente de saída. Ok? Conhecendo esse fenômeno, a gente pode, aqui na frente, entrar com um sinal que é a tensão medida
que multiplica a relação distúrbio dividido pelo processo. E aí eu compenso o que vai acontecer aqui na frente. Esta estratégia com realimentação, feedback e ação feed-forward requer a instalação do sensor adicional, como a gente já comentou. Então, no caso, um sensor para medir a tensão de entrada do circuito, que às vezes já está no sistema, e ele depende aí da construção de um modelo que represente a entrada do meu distúrbio e o efeito que eu vou ter lá na saída. Então, esta é a necessidade sua aí de projeto. E como que a gente projeta esse controle feed-forward? Bom, primeiramente você tem que conhecer essa planta, tensão de saída pela tensão de entrada. Lembrando que no caso de planta de corrente, corrente de saída pela tensão de entrada. Conhecendo essa planta, você pode analisar o seguinte aspecto. Vejam só, essa tensão de saída vai ser afetada por esse sistema, de acordo com esta dinâmica e este ganho dessa planta que você modelou. Quando a tensão de entrada variar, ele vai produzir aqui o efeito no V0. Então eu tenho que compensar esse efeito. Como é que eu compenso esse efeito? Alterando aqui a minha referência. E qual é a alteração que a gente coloca aqui na referência? Bom, esse sinal que vai vir aqui, ele vai chegar nesse ponto, vai ser multiplicado pelo controlador. Depois vai ser multiplicado pelo PWM. Depois vai ser multiplicado pelo ganho da planta. E vai chegar em V0. Portanto, a ação feed-forward que a gente tem que ter é menos a perturbação dividido pelo ganho do controlador, ganho do PWM e ganho aqui da minha planta. Quando eu falo ganho, na verdade é a função de transferência completa, tá? Não só ganho, mas considerando todos os seus zeros, todos os seus polos, as funções de transferência completa. Por quê? Porque esse cara, ele está entrando aqui, ele subtrai do valor do sensor, que para essa parcela não gera nenhum problema. Então, aqui nós temos uma subtração, mas nessa não afeta essa parcela. Então, essa parcela ela é multiplicada pelo CS, pelo PWM e pelo GDS. Então, quando eu pegar esse cara, multiplicar por CS, vai cancelar aqui. Multiplicar pelo PWM, vai cancelar aqui. Multiplicar pelo GDS, vai cancelar aqui. Vai sobrar o quê? Menos o GV0VI, que é exatamente o que eu tenho chegando aqui. GV0VI. Então, eu tenho este cara sendo eliminado por este. Em teoria, funcionaria perfeitamente e você eliminaria completamente o efeito aqui do seu distúrbio, tá? Com a ação feed-forward. Para finalizar, apresentamos um breve resumo das características do controle com realimentação feedback e ação feed-forward. É importante observar que a ação de controle do tipo feed-forward é bastante sensível a erros de modelagem, uma vez que ela se baseia simplesmente no cancelamento do modelo que você obteve para a planta, para a própria resposta da ação feed-forward, para o PWM e do seu controlador. Portanto, qualquer diferença entre a sua modelagem matemática e o comportamento real desses blocos, seja uma diferença de ganho, seja uma diferença de fase, ele vai se traduzir em um não cancelamento. Portanto, o cancelamento exato, embora seja possível na teoria, ele requer plantas perfeitas e modelos exatos, o que obviamente nunca vai ocorrer na prática, uma vez que você não consegue obter modelos exatos, você sempre obtém modelos simplificados e que são linearizados em torno de um ponto de operação. Então,
por mais que você ainda queira considerar parâmetros como resistência série equivalente, indutância de capacitor, resistência de trilha, mesmo que você desenvolva um modelo bastante complexo, levando em consideração todos esses fatores, ainda assim será um modelo linearizado em torno de um ponto de operação, de forma que ele não vai possibilitar o cancelamento exato. Entretanto, ele gera uma boa resposta, é uma resposta bastante eficiente em muitos casos e se torna bastante interessante o seu uso. É importante observar que a estratégia do tipo feed-forward ela não pode lidar com distúrbios que não possam ser medidos. Então, algum parâmetro que venha gerar um distúrbio e fazer a sua saída, sua tensão de saída, sua corrente de saída desviar do valor planejado, se você não tiver condições de medir esse distúrbio, for um sinal que não é possível aplicar um sensor e fazer a medição, também não é possível realizar a ação feed-forward. Porque a ação feed-forward requer você conhecer o efeito que esse distúrbio causa na saída e medir o distúrbio, então se antecipar a esse efeito e já inserir na referência uma ação que vai eliminar o efeito que o distúrbio vai causar lá na saída, antes que esse efeito do distúrbio chegue na saída. O exemplo bastante claro que eu coloco da vida real para o feed-forward é a pessoa dirigindo o carro e ela visualiza a ladeira. Certo? Então, ela visualizando a ladeira, se ela conhece o comportamento do veículo, ela saberá quanto que o veículo vai diminuir a velocidade ao encontrar com aquela ladeira. Portanto, você não precisa esperar o veículo diminuir a velocidade. Você pode se antecipar e já aumentar a potência no motor, já reduzir uma marcha e fazer uma ação feed-forward. A gente faz isso, né? O ser humano ele tem essa capacidade. Você visualiza o distúrbio, você conhece o efeito que o distúrbio causa no seu sistema e você se antecipa ao efeito do distúrbio. Entretanto, se você não conhece ou você não tem como medir o distúrbio, não tem como se antecipar a ele. Tá? E é importante observar que a estratégia feed-forward não pode ser empregada de forma isolada. Ela requer a obtenção ela requer a aplicação da ação feedback em conjunto para a obtenção de um sistema robusto. Okay? Bom, então a atividade que a gente tem para vocês aqui, ela consiste em calcular a ação de controle feed-forward para o conversor. Né? Cada grupo tem o seu conversor que está projetando os controladores. Fazer a análise se a função feed-forward obtida é realizável ou não. Lembro que a função feed-forward ela depende da modelagem da planta, depende da modelagem saída pela entrada, depende do PWM. Portanto, esta planta ela certamente vai ter em sua concepção diversos polos e diversos zeros. É bastante comum você chegar em plantas de quinta, sexta ordem para essa função feed-forward de compensação. Então, o primeiro passo é verificar se essa planta é realizável ou não, se essa planta ela tem um número igual de polos e zeros, que torna ela realizável, um número menor de zeros do que polos, que também torna ela realizável, ou se ela tem um número maior de zero do que polos, que se torna uma função não realizável na prática. Caso seja uma função não realizável, você deve avaliar o posicionamento dos polos e zeros e desprezar os zeros, tá? E pode também desprezar os polos que estejam em frequência mais elevada. Então, já indo para a terceira atividade ali, que é obter uma função simplificada, uma função de primeira ou de segunda ordem, que represente o comportamento da sua função feed-forward, digamos, que seria a função ótima. Tá? A função simplificada, ela certamente vai te trazer uma resposta já aceitável
e com uma complexidade bem menor de ser implementada na prática do que a função completa que você vai obter matematicamente. Na sequência, a ideia é que você implemente essa ação de controle feed-forward e demonstre o seu funcionamento. Tá? Então, aplicar o distúrbio de entrada e demonstrar como que fica a saída, com e sem a ação feed-forward. Desliga e liga a ação feed-forward para demonstrar que realmente ela está funcionando e está ajudando a reduzir aquela variação que se apresenta na saída em função de uma variação da variável de entrada. E, para finalizar, que seja feita uma análise do desempenho desse feed-forward. Então, considere para o seu conversor se você já tem um sensor para medir a sua variável de distúrbio, ou se vai requerer um sensor adicional. E como que foi o desempenho do feed-forward? Se o feed-forward realmente conseguiu reduzir bastante a ondulação, né, se reduziu em um percentual pequeno, fazer essa análise. Não precisa levantar o custo real, certo? Você pode apenas colocar em termos de palavras se você precisa comprar um sensor ou se esse sensor já existiria no teu sistema. Alguns conversores, a própria estratégia de controle feedback, você já tem a concepção do conversor de forma que você já estaria medindo a variável que causa distúrbio. Em outros conversores, você precisa de um sensor, e em alguns esse sensor precisa ser isolado. Então isso denota um custo um pouco maior, que pode pesar bastante na sua análise, na sua decisão de implementar ou não o feed-forward. Lembro que o objetivo nosso aqui das disciplinas de controle é demonstrar e ensinar, né, a fazer os projetos da melhor forma possível, com o melhor desempenho possível. Entretanto, no mundo real, nem sempre o melhor desempenho possível vai ser o seu objetivo. Por vezes, o objetivo principal é custo, é uma redução no preço do seu produto final. Então, mesmo você sabendo fazer um controlador melhor, sabendo projetar um conversor melhor, você acaba optando por um projeto mais simples, mais básico, para atender outros requisitos que são prioritários no seu projeto. Ok? Então a ideia dessa última parte é que você faça uma análise. O desempenho foi bom, foi ruim, vai ter um custo ou não vai ter custo. E é claro que num projeto real você levantaria esse custo na ponta do lápis para poder fazer a decisão, né, de implementação ou não da ação feed-forward. Essa aula é isso, pessoal. Obrigado. Até a próxima.